Você já reparou como muitos famosos tendo tudo que o mundo deseja? Carro, casa, dinheiro, aplausos, mas ainda assim, no fundo, silêncio. Esse vídeo foi inspirado com um comentário de um inscrito, o Eric. Muito obrigada pela sua contribuição. Me inspirou a trazer esse vídeo. O Eric, ele comentou no meu último vídeo que lembrou da frase "a ânsia de ter e o tédio de possuir". Eric, mais uma vez, muito obrigada. A contribuição de vocês, os comentários de vocês é muito importante aqui pro canal. Essa frase é de Arthur Schopenhauer, um filósofo, e ele a citou quando perguntaram para ele o que é a vida. E ele respondeu: a vida é a oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. E aí, gata, se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Vitória Guedes e há 8 anos atrás eu tive diagnóstico de depressão. E neste ano eu consegui ressignificar meus traumas. E eu quero ajudar a você a conseguir também. Eu estudei psicologia na Universidade Paulista, mas como eu digo para os meus amigos, eu saí da psicologia, mas a psicologia não saiu de mim. Então os meus vídeos sempre terão um olhar psicológico. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal. Pega um cafezinho, um chá, fica à vontade e vamos pro vídeo. A palavra vontade é um termo utilizado para compreender a filosofia de Schopenhauer. Para ele, a vontade é o que nos impulsiona. Mas aí, quando nós conquistamos o que nós queríamos, nós voltamos a sentir o vazio e a dor. Para ele, a gente vive nesse ciclo constante de sempre querer algo, mas quando nós conquistamos essa felicidade, ela é apenas momentânea e a gente retorna com esse ciclo de querer algo novamente e depois de sentir esse vazio. Quantas vezes você já pensou: se eu tiver tal coisa, eu vou me sentir feliz? Mas quando você conquistou aquilo, você sentiu vazio de novo e percebeu que não era aquilo que ia te preencher ou te deixar feliz. Freud explica: o que nos move não é o objeto em si, mas a falta dele. E o desejo, ele está sempre além. Então, nós conquistamos o objeto e nós vamos querer sempre além dele. E isso não se preenche. E aí o desejo, ele se desloca e aparece o vazio novamente. No dia 6 de março de 2025, foi lançado o documentário da Anitta na Netflix, Larissa, o outro lado de Anitta. Eu não assisti o documentário, mas tem um trecho que ele tá circulando pelas redes e que ele se encaixa perfeitamente com o vídeo de hoje. Vou colocar o vídeo aqui pra vocês assistirem. Você faz isso que eu fiz, de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, sem que ter um vazio muito grande, sabe? Pra você nem pensar em você, só querer mais atenção, mais atenção. O vazio meu era muito grande e não importava o sucesso que eu fizesse. Nada preenchia esse vazio, porque o vazio tá dentro, não tá fora, e a gente fica querendo preencher o vazio com coisa que tá fora. Por isso que muitos artistas, quando eles estão no auge, eles percebem que, na verdade, não eram os carros, não eram as mansões, não eram os aplausos, mas algo que fosse interior para eles, não que fosse externo. E, na verdade, esse vazio, ele acontece por eles não terem o sentimento de paz, de pertencimento e de uma escuta ativa. O tédio aparece quando aquilo que parecia ser mágico se torna comum. E é por isso que isso acontece com muitos famosos. Não só famosos, mas com pessoas que têm muito dinheiro. Porque as conquistas, elas vêm mais fácil. Então, para se conquistar algo que às vezes nem tem mais desejo, só vai lá e compra. E aí, esse vazio, ele vai se consumindo. Então, o brilho das coisas se apaga. Quando esse desejo, ele perde a força, ele pode se manifestar na pulsão de morte, que é um conceito que eu expliquei no meu outro vídeo e é utilizada por Freud, que existe a pulsão de vida e a pulsão de morte, elas são energias psíquicas. E neste caso, a pulsão de morte é quando se chega nesse tédio, em que nada mais parece satisfazer essa pessoa, e com isso ela tenta buscar meios que trazem isso novamente. A pessoa, ela acaba tendo um tédio extremo, autossabotagem e até pensamento suicida. Muitos artistas buscam uma sensação
nova desenfreada. E aí vem com cirurgias, tatuagens, vícios, relações intensas. Mas Freud já dizia, todo excesso esconde uma falta. Teve uma vez que meu pai me falou que talvez a psicologia explicasse esse tanto de tatuagem que eu tenho. E realmente, pai, você estava certo, porque Freud explica que todo excesso esconde uma falta. E como eu disse pra vocês, eu tenho 12 tatuagens e a maioria delas eu fiz em momentos em que eu estava me sentindo mal. Mas fora isso, também pela estética, mas ainda assim tem esse fundo de que estava faltando algo e eu estava expressando com excesso de tatuagens. Tem um cantor que eu gosto muito e que infelizmente ele não está mais nesse plano, que é o Gustavo. Ele é conhecido pelo seu nome artístico como Lil Peep. E tem um documentário dele na Netflix que é muito bom. Eu já assisti mais de 3 vezes e todas as vezes que eu assisto eu choro. Porque dava pra ver no olhar dele esse vazio. Ele tinha muitas tatuagens, um excesso de tatuagem e o uso excessivo de drogas. No período que eu estava assistindo, a única vontade que eu tinha era de poder abraçar ele. Porque o que, na verdade, ele queria não era toda essa fama, dinheiro. Era simplesmente ter relações genuínas. E que isso, né, quando se tem muita fama, não acontece. Porque as pessoas, elas acabam ficando ao seu lado para ter acesso a outras coisas e fazer parte da fama. Então, não é pela pessoa em si. É pelo que ela tem a oferecer, com coisas materiais, e isso é muito triste. Se você curte o Lil Peep, assim como eu te indico a assistir esse documentário. Ele tem essa parte que é triste, mas a relação que ele tinha com o avô era muito linda. Inclusive, tem umas partes em que ele lê as cartas em que ele escrevia pro Gus. Dear grandson, my prophet, my tattooed poet of the sweetheart. Father gave you, God did not heal, but did close, even if in scars, so that you received the strength to stand up against him for yourself. Então, fica a indicação para você que gosta do Lil Peep assistir o documentário dele no Netflix. E prepare o lenço. Mas o que nos falta não é algo, mas alguém, um espelho, uma escuta ativa que os bens materiais não podem suprir. E vamos para elas, as dicas práticas. Encontre o propósito além da conquista e pergunte-se: o que isso me permitiu viver? Ao invés de você buscar uma próxima meta, que seja algo externo, busque algo que realmente importe, que é o seu interior. O propósito é o que transforma as realizações e que dá sentido. Pratique uma pausa consciente. Tire 10 minutos do seu dia e fique em silêncio. Reconecte-se com o seu eu interior. Não fique apenas só buscando novos estímulos. Tenha um momento de silêncio, um momento de escuta, um momento para você ter presença. Redirecione estes momentos para a criação. Ao invés de só você querer ir e consumir e comprar, crie, escreva, cozinhe, pinte. Teve uma vez em que eu estava em período melancólico e eu precisava fazer alguma coisa, então eu peguei uma calça minha. Infelizmente eu perdi essa calça. Mas eu peguei uma caneta, fiz os desenhos e escrevi. Como eu não tinha tinta, eu peguei esmalte e fui pintando. A calça ficou linda, gente, mas infelizmente a minha máquina manchou e aí não tem mais como usar. Mas tenha momentos para você criar algo quando você estiver precisando. Não só que você tenha aqui um lugar para você comprar e gastar o seu dinheiro. A criação, ela alimenta o desejo com uma forma construtiva e ela traz algo mais duradouro do que quando você vai lá e compra alguma coisa. Então, tem momentos para você criar algo. Construa vínculos emocionais. Não deseje somente sozinho. Tenha pessoas com quem você possa compartilhar. Tenha pessoas com quem você possa conversar e ter uma escuta ativa. Porque às vezes o que a gente precisa realmente não é as coisas materiais como nós vimos no vídeo, mas uma relação genuína, uma escuta genuína. E isso nos lembra que o pertencimento é uma fonte de vitalidade muito importante. E a última dica
é uma que eu sempre trago nos meus vídeos e que ela é extremamente importante. Tenha momento para você escrever os seus pensamentos. Não precisa se importar com ortografia, se tá rimando ou não, se tá bonito ou se tá feio. Apenas tenha um momento para você externalizar todos os seus pensamentos. Tem uma citação do Arthur que eu vou ler aqui para vocês. A arte de escrever. A presença de um pensamento é como a presença de quem se ama. Achamos que nunca esqueceremos esse pensamento e que nunca seremos indiferentes à nossa amada. Só que longe dos olhos, longe do coração, o mais belo pensamento corre o perigo irremediavelmente esquecido quando não é escrito. Assim como a amada pode nos abandonar se não nos casarmos com ela. Aqui ele tá falando da importância e ele usou essa relação com a amada, né? Quando não se pede em casamento, ela pode ir embora, se você não parar e escrever o que tá nos seus pensamentos, esse pensamento ele pode ir embora e não voltar depois. E foi isso que o Guilherme fez. Não sei se vocês perceberam, mas nós estamos noivos. No dia 21 de abril, nós fizemos 6 anos juntos e o Guilherme me pediu em noivado. O Guilherme ele é muito importante pra mim. Quando a gente começou a namorar, eu tinha muitas crises ainda e eu sempre falava pra ele. Na verdade, eu sempre perguntava pra ele: você tem certeza que você quer ficar comigo? Porque eu já estava há muito tempo tendo crises. E isso, na minha cabeça, era como se eu estivesse sendo incômodo, como se eu estivesse sendo um peso na vida das pessoas e principalmente pra ele. E ele continuou ao meu lado. E eu sou muito grata por estar todos esses anos junto com ele. Ele sempre conseguiu me acalmar. E é por ele que eu estou aqui hoje. Antes eu não tinha forças pra sair da cama. E ele me trouxe isso de novo. Ainda assim, eu tenho momentos difíceis, mas ele sempre está do meu lado. Inclusive, esse canal, ele existe pelo incentivo dele. Então, amor, muito obrigada por tudo. Tchau. Olha, não esperava por esse momento, mas é por ser genuíno mesmo. Mas retornando aqui para o vídeo, a ânsia de ter e o tédio de possuir vem dessa promessa em que nós acabamos colocando na nossa cabeça de que se eu conquistar tal coisa, eu vou ser feliz. Mas, como nós vimos, não é assim que funciona. Não são as coisas internas que vão preencher este vazio. E às vezes esse vazio, ele pode ser preenchido com o nosso amor próprio, com o amor de Deus também, e com relações, com escutas ativas, com sentimentos de pertencimento. E estamos em um lugar diferente porque a câmera se emocionou e parou de gravar. E eu só fui ver depois, quando eu fui editar o vídeo, que ela tinha parado antes da finalização. Então, não se esqueça de ter relações que sejam genuínas e preocupe-se mais com o seu interior, não com as coisas externas. Se você gostou desse vídeo, curta. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Compartilhe com alguém que possa gostar do canal. E até o próximo vídeo. Beijinhos!